livro incrível. Sabe aquele livro que você cria muita expectativa para ler e as suas expectativas são super atendidas? Então, foi o que aconteceu comigo lendo Mr. Mercedes do Stephen King. Eu esperava um livro muito bom, porque tudo que eu li até agora do Stephen King eu gostei muito. Os livros que eu li foram Sob a Redoma, Novembro de 63 e o Misery. Esse é o 4º livro do King que eu tô lendo e amei, achei sensacional. Eu acredito que vocês já tenham visto que esse livro faz parte de uma trilogia Bill Hodges. Esse aqui é o primeiro, Mr. Mercedes, depois vem o segundo, que já tem nas livrarias, que é o Achados e Perdidos, e o terceiro, que se chama Último Turno. Então esses 3 livros completam essa trilogia de romances policiais escritas pelo Stephen King. Lá fora já tem os 3 livros, aqui o último tá na pré-venda. Eu só tenho o primeiro, mal posso esperar para ler Achados e Perdidos, porque esse aqui foi sensacional, já me falaram muito bem do segundo livro, então eu estou super ansiosa para poder ler. Agora falando da história do livro. Esse livro se chama Mr. Mercedes porque ele vai contar a história de um assassino que atropelou um monte de gente que estava ali numa fila de emprego, dessas feiras de emprego que prometem muitas e muitas vagas. Então várias pessoas foram para essa fila de madrugada ali aguardar essa feira abrir, e de repente vem um maluco num Mercedes e atropela várias pessoas, assassina 8 pessoas e deixa outras machucadas, e esse cara consegue sumir, fugir. O livro começa com o ponto de vista de um personagem que está ali na fila de emprego. Então você já fica assim, meu Deus, essas pessoas vão morrer, vão ficar bem, o que vai acontecer com elas? Pelo menos se você já conhece a sinopse, né? Então, é um capítulo bem angustiante, porque você fica interessado pela vida daquelas pessoas ali e sabe que elas podem morrer quando a tragédia acontecer. E é o que acontece, algumas pessoas são assassinadas, outras ficam feridas, e depois desse capítulo a gente tem um corte e a gente vai pular para 1 ano depois desse atentado, né, horrível, quando o detetive que começou a investigar esse caso já está aposentado. O parceiro dele é mais novo, não se aposenta, continua trabalhando na polícia, mas o Rod se aposenta. E ele tá ali na casa dele sozinho, porque a filha dele já é grande, já mora sozinha, ele é separado da mãe dela. Então ele leva uma vida bem solitária e tá até pensando se vale a pena continuar com essa vida ou não. A gente tem aí no começo vários questionamentos do Rod, ele fica pegando uma arma. Só que esse momento é interrompido por uma carta que é enviada para ele por ninguém menos que o assassino do Mercedes. É uma carta cheia de comentários sarcásticos. Ele fala do quão prazeroso foi para ele matar aquelas pessoas, de como ele fez para não deixar nenhuma pista. Então o Rod acredita mesmo que essa carta é do Mr. Mercedes e vai voltar ativa por causa dessa carta. Ele vai pegar a carta, vai analisar, vai pensar se ele deve ou não contar para a polícia da carta que ele recebeu, mas como ele não vê nenhuma prova ali imediata, ele resolve ficar com a carta só para ele. E na carta, o Brad, ele não fala o nome dele, mas a gente vai conhecer a história do Brad logo na sequência, então não é um spoiler. O Brad vai falar para eles conversarem através de um site chamado Under the Umbrella, por isso a guarda-chuvinha aqui na capa, e fala que ele criou para ele um usuário já, e é um site desse que não tem como rastrear e nem saber quem é a pessoa que está por trás ali daquele apelido, né? E ele vai falar para eles conversarem, e o Rhodes vai perceber que ele mesmo que tem que fazer essa investigação. Ele vai tomar para si descobrir se esse cara tá falando a verdade, se é ele mesmo, e o tempo todo pensando, quando eu tiver numa pista mais quente eu vou entrar em contato com a polícia e passo para eles, porque o Rod sabe que ele não pode fazer investigações por conta própria, não pode esconder provas da polícia, ainda mais que é um caso
que ainda está sendo investigado. E ele fica o tempo todo com isso em mente, mas aos poucos ele vai se envolvendo cada vez mais no caso, e essa questão de avisar a polícia vai sendo cada vez mais adiada. Ele chega a fazer contato com um amigo, mas é para saber umas coisas sem dizer exatamente. E esse questionamento dele, se ele deve ou não entrar em contato com a polícia, se ele deve investigar sozinho ou não, vai acompanhar o nosso herói, né, ao longo do livro. Eu gostei muito do Rhodes como detetive, ele é muito inteligente, a forma como ele vai analisar a carta que o Brad escreve, vai perceber o que é verdade ali, o que está sendo forçado para passar uma imagem diferente do que o cara é. É muito interessante e ele tem um raciocínio muito bom e é aquele cara que não para até descobrir, que tem aquele quê de detetive que a gente tanto gosta, mas ao mesmo tempo tem vários problemas, é sozinho, estava pensando em se matar. E lembrando que é um livro do King, então essa trajetória aí do Rhodes não vai ser nada fácil para pegar esse assassino. A história é cheia de reviravoltas, então preparem-se para ficarem agoniados lendo até descobrir se vai ficar tudo bem ou não com os personagens. É daqueles personagens que você se envolve totalmente. O Rhodes tem um vizinho, né, próximo, que trabalha para ele cuidando do jardim e também sabe tudo de computadores, então a gente também vai ter esse personagem envolvido aí na investigação de uma certa forma. Tem uma outra personagem também que surge que eu não vou contar, porque é legal ver como essa personagem entra pra investigação, não é uma forma tão esperada. E ao mesmo tempo que a gente tem o Rhodes investigando, a gente tem o ponto de vista do assassino, que é o Brad. E ele é um serial killer mesmo. Ele tem algumas coisas diferentes, por exemplo, só o fato dele ter matado um monte de gente de uma vez já é uma característica mais de um assassino em massa, né, do que de um serial killer típico. Mas como ele planeja matar novamente e é um sociopata, então tem várias outras características que enquadram ele como serial killer, embora ele seja um misto de coisas. É muito engraçado ler esse livro depois de eu ter lido Anatomia do Mal do Darkseid, mesmo como eu contei pra vocês, não ter sido uma leitura nada fácil pra mim. As análises sobre serial killers eu todas sem querer fiz aqui com o Brad, porque ele tem uma relação problemática com a mãe. A infância dele teve uma situação bem barra que aconteceu, que já levou ele para um mau caminho, digamos assim. Então, ele logo no começo da história a gente percebe que ele tinha um irmão e que alguma coisa muito estranha aconteceu com esse irmão, embora a história só vai ser explicada mais pra frente. A relação dele com a mãe é uma relação que logo se revela incestuosa. Então, ele é um cara cheio de problemas. Ele é aquele... Ao mesmo tempo, ele é um serial killer típico, porque ninguém sabe o que ele tá pensando. Ele trabalha, apesar de ser inteligente, trabalha num emprego merda. Apesar de ser inteligente, trabalha num emprego bem básico. Ele trabalha numa loja que tem uma assistência técnica para computadores. Também trabalha num caminhão de sorvete. E é legal porque a gente sabe várias coisas sobre ele que o Rhodes ou suspeita ou não faz ideia, ou só vai saber no final do livro. A questão dele trabalhar no caminhão de sorvete é importante. A gente vai ver ele passando várias vezes pelo Rhodes sem o Rhodes saber que ele é o cara que ele está procurando e ficar assim, ai meu Deus, você precisa saber logo disso antes que aconteça alguma merda. Então... é um livro que você fica assim, ligado o tempo todo e não vai sossegar enquanto acabar de ler, porque é uma trama que acontece muitas e muitas coisas. O Rhodes, quando começa a investigar, ele aponta que ele começa a puxar para saber a verdade sobre o que aconteceu no dia do assassinato e sobre quem é o Mr. Mercedes, é através de uma vítima acidental, digamos assim. O carro, o Mercedes que o Brad estava dirigindo, não era dele. Ele roubou de uma mulher rica, mora num lugar
luxuoso e ela visita a mãe com frequência, só que estaciona na frente do apartamento da mãe. Só que ela diz que não deixou a chave no carro e não esqueceu o carro aberto. Só que é um Mercedes, não tem nenhum sinal de arrombamento quando eles acharam o carro. Então como é que o assassino roubou o Mercedes? Então essa é a primeira grande questão do livro, e a explicação disso mostra muito da personalidade do Brad, de quem ele é. A dona do carro acabou se suicidando, então o Rhodes vai procurar a irmã dela, que foi quem herdou tudo, e aí a gente aponta por onde ele vai puxar toda essa investigação. E eu gostei muito da forma como ele conduziu a investigação, porque em nenhum momento ele falou assim, não dá pra descobrir quem é esse cara. Ele já foi pensando sempre qual é o próximo passo e com uma clareza muito grande das pistas que ele tem na mão. É claro que com algumas coisas dificultadas pra gente só ter o embate entre o vilão e o herói no final do livro. Mas acontecem muitas coisas antes desse final, algumas coisas muito tensas e muito... que eu não posso contar, mas que o Stephen King sabe escrever muito bem. Se você já leu algum livro do Stephen King, sabe que as coisas que acontecem com os personagens não são nada fáceis, então imaginem aí o que pode acontecer com o Bill Rhodes e as pessoas que estão ajudando ele, né? O livro é sensacional, eu recomendo muito. Ele virou um dos meus favoritos do gênero policial, com certeza. Eu até falei com a minha amiga que virou o favorito. Ela, melhor do que tal e tal pra você? Eu falei, porque é muito diferente, né? Se eu for comparar com o livro da Agatha, com o livro do Conan Doyle, que são livros clássicos, né? Esse livro aqui já é o tipo de romance policial que envolve muita ação e muito corre-corre e muito nervosismo ao longo da investigação. E muita preocupação com os personagens. É um livro que te desperta muitas emoções enquanto você está lendo. Então é um livro diferente desses mais clássicos, que alguns eu tenho como favoritos. Mas esse livro aqui é muito bom, entrou aí nessa lista de favoritos com certeza. E eu imagino que eu vou gostar muito da sequência, que já me falaram muito bem dele. Então é isso, a narrativa vai intercalando, parte em que o narrador acompanha o Rhodes e parte que o narrador acompanha o Brad, né? O livro é escrito em terceira pessoa, mas o Stephen King tem um jeito de escrever sobre os pensamentos do personagem que parece que você tá ali dentro da cabeça do personagem, mesmo sem ser em primeira pessoa. Você se sente quase como se fosse, sabe? Porque é uma descrição ali do que ele tá pensando, que é muito interessante. Você fica muito íntimo dos pensamentos do personagem. Tem um trecho aqui da carta que o Brad escreve pro Rhodes que diz assim, ó. A maioria das pessoas recebe botas de chumbo quando criança e precisa usá-las pelo resto da vida. Essas botas de chumbo são chamadas de consciência. Não tenho isso. Então me permito fazer muito mais coisas do que a galera normal. E se tivessem me pegado? Bem, se isso tivesse acontecido lá, se o Mercedes da senhora Trelawney tivesse morrido ou algo do tipo, a chance era pequena, pois parecia muito bem cuidado, acho que a multidão teria me linchado. Eu contemplei essa possibilidade quando fui para cima deles, o que só aumentou minha empolgação. Mas acreditava que as pessoas não fariam isso, porque quase todas são ovelhas e ovelhas não comem carne. Ele vai dizer que não tem consciência, né? E isso é comum, né, nos serial killers. As pessoas que analisam identificarem uma falta aí de moral, né? De empatia com o próximo e coisas do tipo. A gente vê no livro logo de cara as más intenções do Brad para com o Rhodes, né? Esse contato que ele propõe através da internet. Não é à toa, ele acha que pode enlouquecer o Rhodes conversando com ele, né? E ele tem um trecho até que cita Nietzsche, que o Brad cita Nietzsche, que ele vai falar assim: o ex-policial está pensando, se eu conseguir botar você para falar, posso fazê-lo sair da toca. Mas Brad aposta que o velho nunca leu Nietzsche. Brad acha que o cara deve ser mais do tipo que gosta de John Grisham, se é que ele lê alguma coisa. Quando você olha para o abismo, Nietzsche escreveu, o abismo também olha para você. Eu sou o abismo, meu velho. Eu. Então,
o Brad dá uma boa menosprezada no Rhodes, assim, e isso talvez seja o grande erro dele, né, ao longo da história. Subestimar um pouco o detetive. Olha que ele é um detetive condecorado, tá aposentado, mas tem muita experiência. Então, gente, foi muito bom acompanhar ao longo do livro esse embate entre eles. Eu acredito que vocês também vão gostar. Tem outras coisas que eu marquei, mas eu vou deixar para vocês lerem. O King cita autores de romance policial aqui no livro, como a Agatha. Ele cita o próprio personagem, o Pennywise, porque o Mr. Mercedes, quando vai cometer o assassinato, para se disfarçar, ele botou uma máscara de palhaço. Então, quando o parceiro do Rhodes vê a máscara ali, parece a máscara daquele palhaço do filme. O Stephen King gosta muito de citar os próprios personagens e ligar os universos, né? Aqui no livro cita um assassino real, que eu fui conhecer a história lendo Anatomia do Mal. Vou deixar o link da resenha desse livro aqui embaixo, para quem não sabe do que eu estou falando, em que vai citar o que aconteceu com um serial killer chamado Filho de Sam, que ficou conhecido, né, como Filho de Sam, e que ele foi preso por ter sido multado. Isso vai ser citado aqui no livro também. Então, o Stephen King usa várias referências aí, tanto do mundo do crime real, tanto dos romances policiais, que já são clássicos, né? Esse é o primeiro romance policial dele mesmo, embora alguns livros eu acho que já tinham um pezinho assim no romance policial, embora um pezinho de leve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o Setembro Policial. Participem do sorteio, você pode participar até o dia 29. É um super kit que tem o Anatomia do Mal, Concerto a 4 Mãos, o Cilada, do Harlan Coben, e o Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. Então, é um kit assim, imperdível. Tá aí para todos os gostos. O link para participar tá aqui embaixo. Acompanhem o Eu Li, Eu Vou Ler nas redes sociais. Tem várias pessoas participando do Setembro Policial, e lá no Facebook eu tô colocando todos os links. Lá no blog, na aba Setembro Policial, também tem todas as resenhas que já foram escritas nesse mês policial. Até a próxima. Tchau, tchau.